Boa noite, começa agora a TV Atitude e hoje você vai acompanhar a história de uma das grandes promessas do futebol de Uberaba, o Triângulo Mineiro Futebol Clube. Vamos lá? Amanhece mais um dia na capital do Zebu. Breno Campos e Matheus Coquinho se alimentam de vontade e determinação e seguem para uma maratona de quase 5 horas, dessa vez sem bola. Ele dá um pouco de trabalho na escola. O negócio dele é brincar muito na escola, né? Brinca muito. Aí o professor direto reclama muito mesmo. E ele é um menino inquieto demais, não adianta, não tem como. Ele não para quieto sentado na sala de aula. Na escola também esse ano até é o ano que ele está com as notinhas assim, mais inferior um pouco, mas é devido aos jogos, entendeu? Mas ele é um bom aluno, sempre ele é aquele aluno que procura até ajudar o professor. A matéria que ele mais gosta é matemática, ele é muito bom em matemática. Ele fala assim, mãe, eu acho que devia ter só matemática, não devia existir outra matéria. Mas ele é bom de matéria. Às vezes ele fica muito empolgado com o jogo e esquece um pouquinho de estudar, mas ele é bem inteligente, ele é daquele que ajuda na sala, que às vezes ele termina as tarefas dele, os amiguinhos dele estão com dificuldade lá em resolver algum problema lá de matemática, o professor até põe ele para ajudar. De olho nos estudos, mas com o pensamento de antecipar o futuro. Eu quero ser jogador de futebol. O sonho dos dois amigos se assemelha ao de milhares de meninos nessa faixa de idade. Um desejo que despertou cedo na vida desses garotos. Nossa, desde pequenininho. Gostava muito da bola, aí eu pus ele no SESI. Já pequeno, já. Aí de lá ele passou para outros, para pro, como é que chama? Djalma, depois pro Tupi, e depois agora tá com Calmon. Às vezes eu pergunto, Breno, você quer formar pra quê? Ele pensa assim, eu vou ser jogador. Eu falei, Breno, mas você tem que formar, o que você quer, né? Ele não consegue, assim, ele não sabe ainda o que ele, nos estudos, para que ele vai formar. Porque ele é muito empolgado com bola. E ele fala, eu quero ser jogador. De origem humilde, o sonho dos dois garotos encontrou respaldo no sonho de outro amante do futebol, Carlos Calmon, um ex-jogador de futebol profissional que passou por 28 clubes, inclusive fora do Brasil. Futebol chinês, que está na China. Lá todo atleta tem um número, né? Aí o número lá era 10. 10, mas é porque é número, porque 10 não tinha qualidade para 10. Não. CRB foi o último clube, né, onde que eu aposentei. Aí vem o Cururipe, Londrina, União São João, de Araras. Qual foi o primeiro? O primeiro foi União Bandeirantes, por incrível que pareça eu não tenho. Tem 3 clubes aqui que eu não tenho a camisa ainda, mas eu vou conseguir. União São João, Caxias, né? Essa daqui também é do México, né? Do Lobos, ó, do México. Né? Também passagem boa. Essa é do Galo Maringá, daquela foto, né? Aí vem Fortaleza, essa daqui, uma das que eu mais gosto dela, de base. Essa aqui, tive momentos na categoria de base também, feliz com ela, onde que o nosso time era Tcheco, Ricardinho, Perdigão, só um timaço, nós tínhamos um timaço, né? O Asa também, um clube que hoje está em ascensão, né? O próprio Curitiba, né? Curitiba, na época, quando eu fui para o Curitiba, foi o primeiro caso de doping do Dinei, né? E eu fui para o lugar do Dinei. Eu era novo ainda, eles me contrataram, estava numa fase boa.
né? O próprio Fortaleza, né? Fortaleza que fui campeão cearense, tive os momentos bons lá. O Malutron também fez parte também bonita da história, porque foi um clube emergente, nós somos campeão da Série C, onde que me proporcionou a seguir para a Europa, onde que me deu a alavancada. Ficou um time famoso na época, o Malutron. A carreira de Calmon no futebol durou 20 anos, tempo suficiente para ele sentir a dor e as delícias de ganhar a vida jogando bola. É difícil, futebol é complicado. Eu fui um atleta que nunca bebi, nunca fumei, passei fome, não tinha namorada, não tinha dinheiro. O meu recurso era treinar, né, se esforçar para que eu pudesse, né, sonhar em jogar num clube famoso, estar na televisão, conseguir alguma coisa, né, para ajudar a minha família. O meu intuito, acho que eu sempre frisei isso, levei comigo, que tinha vários melhores do que eu, mas querer mais do que eu não tinha ninguém. Porque sempre eu olhava para trás e via minha mãe e meu pai. Meu pai, apesar de ter sido um jogador famoso, um craque, ganhou dinheiro na época, mas não soube administrar, e naquele tempo também não ganhava muito bem. Meus irmãos também não soube administrar. Meu pai era sapateiro, minha mãe sacoleira, né? Então eu queria dar uma vida melhor para toda a minha família. Eu perdi a vontade de jogar futebol e minha mãe já estava vindo doente, né? Desde 2000, quando eu frisei, ela ficou 10 anos com câncer. E ali minha mãe chegou a falecer em 2009, aonde que realmente ali eu perdi toda a satisfação, toda a vontade de querer jogar futebol. E aí eu procurei parar por ali mesmo, porque eu não via mais objetivo, e aí a cabeça não ia boa, lesões, e qualquer coisinha me deprimia, né? Eu já não tinha mais aquela vontade, aquela alegria com meus companheiros. Calmon deixou os campos e o amor pelo futebol deu origem a um sonho mais audacioso: revelar jovens jogadores para o futebol do mundo e, ao mesmo tempo, tirar crianças de situação de risco. Assim, ele e a família se uniram para criar o Triângulo Mineiro Futebol Clube. Triângulo Mineiro, o pensamento é de poder ajudar essas crianças, dar oportunidade para elas. Tem muitas coisas que dependem de mim, dependem dos meus profissionais que estão lá dentro, mas o fator determinante é o atleta querer. Se o atleta tiver uma condição, ele se empenhar, ele for disciplinado na escola, dentro do clube, ele tiver uma postura de querer vencer na vida, você pode ter certeza que ele vai ser um atleta de futebol. Agora, a primeira dificuldade que ele tiver, ele já covardar, ligar para a mãe, não olhar para trás, ver as dificuldades que ele vive, como acontece muito, ele vai estar muito perto do insucesso, né? E aí quem perde é o atleta. A gente dá a mão, dá o caminho, e aí tem coisas que dependem do atleta. Um sonho audacioso, mas que já conquistou a simpatia de quem acompanha de perto o futebol da região. Ao longo do tempo, ele conseguiu aliar todos esses itens que eu disse anteriormente na parte organizacional. Então, organizando, colocando um time em campo organizado, porque primeiro você tem que organizar fora de campo. E isso o Calmon fez muito bem, com a sua equipe de pessoas que estavam sempre ligadas a trabalhos com as divisões de base, com meninos, com o juvenil, que aí você mexe com a cabeça de muita gente. Então esse trabalho organizacional que o Calmon desenvolveu fora de campo, ele conseguiu levar para dentro de campo. Então aí veio o sucesso do Triângulo Mineiro. É aqui no bairro Jardim Primavera, no local onde abrigava plantações de soja e sorgo, que nasceu o Triângulo Mineiro Futebol Clube, uma arrojada estrutura de treinamento onde são semeados sonhos para o futebol. O centro de treinamento Toca do Lobo-Guará é bem espaçoso, mede um alqueire, o equivalente a 24 mil metros quadrados. São 3 campos com 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, medidas oficiais da FIFA. É no paredão que os atletas melhoram a batida de bola e é na caixa de areia que eles se recuperam das lesões.
Tudo que um CT precisa ter está sendo montado aqui: vestiários, espaço para academia e enfermaria, casa para o caseiro e um poço artesiano para não faltar água. A construção do CT, construiu um campo, construiu o segundo, construiu o terceiro, murou o CT, construiu a entrada do CT. Então sempre a gente foi acompanhando passo a passo esse trabalho que o Calmon veio desenvolvendo para a formação do Triângulo Mineiro. É um clube amador? Ainda é um clube amador, mas eu acho que muito em breve o Triângulo Mineiro possa vir a ser uma força também no futebol profissional. Pode ser uma terceira via que está surgindo em Uberaba e região, que é o Triângulo Mineiro. As atividades do clube começaram em janeiro de 2012 e logo de entrada, 2 conquistas. A equipe infantil se sagrou campeã e a de juniores ficou em segundo lugar, conquistando o vice-campeonato. As equipes Mirim e Juvenil também ficaram entre as melhores do ano. Foi um ano de conquista. Eu sempre plantando uma sementinha, né? A gente sempre brinca, em grão a galinha enche o papo. Eu gosto muito de olhar as fotos do passado, de quando eu comecei o centro de treinamento. Então sempre eu estou vendo no começo do ano. Então você vê a evolução do uniforme, do material, de um patrocínio, de uma placa no campo, do investimento dentro do centro de treinamento. A gente vê que a gente está crescendo a cada dia. Então hoje já é conhecido em vários lugares, pessoas já ligam, clubes já vêm procurar o nosso centro de treinamento para treinar, empresários já vêm ali, os garotos já estão saindo. Então nós temos o nosso trabalho a longo prazo, mas nós estamos crescendo a dia. Então, como eu te frisei, espero que se a gente estiver nesse intuito crescendo como nós estamos crescendo, em 5 anos nós vamos estar com o nosso objetivo alcançado, que é o que nós sonhamos, a nossa estrutura que nós queremos. Além de ter o caráter social, o Triângulo apresenta outros diferenciais. Organização acima de tudo, projeto acima de tudo, planejamento acima de tudo. Foi assim que o Triângulo Mineiro se tornou uma realidade. Não foi, falou assim, eu vou montar um time de futebol, pegou os meninos, colocou uma camisa nos meninos e foi para o campo disputar os campeonatos. Não. Primeiro contratou as pessoas certas, os profissionais, para poder estar ao lado dele. O surgimento do TMFC está movimentando o futebol de Uberaba, que conta com 36 equipes amadoras e 2 times profissionais. O Triângulo foi muito importante. Eu acho que o nosso futebol amador ele já se consolidou nas categorias amador, né, que é a principal nossa, o sênior, o master, mas onde nós precisamos crescer na categoria de base. E o Triângulo veio para mostrar, veio uma equipe muito organizada, com um gestor realmente com conhecimento, que é o Calmon, que tem muita experiência no futebol. Então isso é importante, porque as outras equipes podem ter isso como exemplo e também se organizarem e começarem a crescer. E nós temos muito campo, nós temos muitas crianças em Uberaba que não têm oportunidade por falta de equipes. Então, com o Triângulo, nós podemos o quê? Motivar outras equipes a virem participar das categorias de base organizadas pela Liga Uberabense de Futebol. Excelente. Pelo primeiro ano de formação, já com acho que 2 ou 3 finais, um campeão, o outro chegou nas semifinais, então tá muito bom. São 100 jovens com idade entre 11 a 18 anos que fazem parte do elenco do Triângulo. 3 vezes por semana, eles treinam por 1h30. Haja fôlego para tanto exercício. Com certeza o trabalho está sendo muito ótimo, é proveitoso. É um trabalho muito desgastante, porque você tem que ficar por conta disso mesmo, né? Mas está sendo ótimo, é proveitoso, um trabalho onde a gente está desempenhando da melhor forma possível, exigindo o máximo deles. Muitas coisas que a gente vem notando que jogadores numa certa faixa etária com dificuldades em às vezes dar um passe com a perna direita ou com a perna esquerda, dificuldade em dominar uma bola, então a gente está aprimorando isso. É claro que aqui não é só a escolinha, aqui a intenção é formar um atleta de alto nível, mas
a gente precisa mostrar para eles esses caminhos que existem para que eles possam chegar lá e fazer sucesso como outros fizeram. E a gente está unido, é um grupo fechado, a gente forma uma família e todo mundo cresce, eu acho que todo mundo ganha com isso, a cidade ganha com isso, a garotada ganha com isso. Dentro de campo, é importante ser leal em todas as jogadas, mas os 90 minutos são uma guerra. Os guerreiros do Triângulo se vestem de vermelho e branco e atacam ferozmente como um lobo-guará. As cores vermelho e branca, a maioria dos clubes que eu e meu irmão passou foram vermelhas e brancas que nós mais se identificamos, né? Com respeito a todas as equipes que nós passamos. E Uberaba também, a cidade respira vermelho e branco pelas cores do Uberaba Esporte. Meu pai foi um jogador do Uberaba Esporte, nós somos torcedores do Uberaba Esporte também. Né? Então, por isso, né, nós respeitamos a equipe do Nacional, que também é preto e branco, né, mas eu acho que se identificaria maior, né, o vermelho, o sangue, né, aquela garra, mostra uma garra. A questão do lobo-guará foi tudo bem estudado, né, pela região do Triângulo Mineiro, né, que o lobo-guará estava em extinção, é o que rege a região, né, então por isso, né, que nós colocamos o lobo-guará. E eu acho que foi válido, né, porque a gente quer abranger o Triângulo Mineiro, no futuro conseguir atletas de toda a região. Mas até chegar a esse ponto de construir o centro de treinamento, formar equipes, treinar, disputar campeonatos,